E já chegando para nossa live, mais uma semana começando, declaramos a melhor semana das nossas vidas. E nós estamos na leitura de Êxodo 9 e vamos agradecer ao Senhor, né? Pedir a Deus que Ele esteja no controle dessa semana, trazendo a paz, que excede todo entendimento, trazendo um bálsamo de alegria. Nossa, chega, se emocionou aqui. Trazendo as bênçãos do Senhor, que a graça dele esteja sobre nós. Já estou no meu cafezinho. Forte. Adoro café forte. E hoje nós vamos para a leitura de Êxodo 9. Vamos pedir ao Espírito Santo para já trazer o discernimento para nós, para que ele venha falar conosco através dessa palavra. A palavra é um alimento. Eu amei uma coisa que eu escutei esses dias no grupo de oração, que diz que a palavra é a assinatura espiritual, né? Então, o que a gente verbaliza, o que nós declaramos, os salmos, né? Tudo aquilo que a gente profetiza, declara sobre a nossa vida, vira a nossa assinatura espiritual. Então, nós temos um poder que é a palavra de Deus, né? E através dela nós alimentamos a nossa vida. E em Êxodo tá lá aquele auê todo, né? Do faraó com Deus. Então, tá aquela guerra lá, onde Moisés, né, manda um decreto, fala para o faraó que Deus pede para libertar o povo, e o faraó, coração endurecido por permissão de Deus, que é mais incrível isso. Por quê? Porque vocês entendem a grandiosidade, a onipotência de Deus, que ele que deixa o coração do faraó endurecido. Para o quê? Para mostrar a glória dele, para mostrar o poder dele, para que o nome dele seja glorificado. Bom dia, Cris, Deus abençoe. Então, nós já tivemos aqui o Nilo transformando lá em sangue as rãs, os piolhos e as moscas. E nós vamos agora para o sangue, né? As rãs, os piolhos e as moscas. Isso, nós vamos para a quinta praga agora, em Êxodo 9. Já vamos pedir ao Senhor que traga o discernimento dessa palavra, que venha falar aos nossos corações aquilo que Ele quer trazer como aplicabilidade para o dia de hoje. Amém? E diz assim: depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixem o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará destruição em seu rebanho de Israel e do Egito. Nenhum animal israelita morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum mal dos animais israelitas havia morrido. Mesmo assim, o seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Ficou lá confrontando Deus, né? Disse mais ao Senhor a Arão: tirem um punhado de cinzas da fornalha e Moisés espalhará no ar diante do faraó, e ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e as feridas purulentas, purulentas surgirão dos homens e dos animais em todo o Egito. Eles tiraram a cinza de uma fornalha e puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, né? Então, o Senhor já tinha declarado tudo isso que ia acontecer, né? Aí vem mais uma praga. Disse o Senhor a Moisés: levante logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros, contra o seu povo, para que saiba que toda a terra que não há ninguém como eu. Porque eu poderia ter estendido a mão ferindo você e o seu povo como uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu mantive de pé exatamente com esse propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você insiste em colocar contra o meu povo e não deixar ir.
Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher todos os rebanhos, tudo que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não estiverem abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselhos de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram em recolher os abrigos dos rebanhos dos escravos, mas não se importaram com a palavra do Senhor e deixaram os escravos e seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda sua mão para o céu e cairá granizo sobre a terra dos egípcios, sobre os homens, sobre os animais, sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo. Os raios caiam sobre a terra. Assim, o Senhor fez chover granizo sobre toda a terra do Egito. Caiu granizo, raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve tempestade de granizo, como aquela em todo o Egito, desde que tornou nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu os campos. Tanto os homens como os animais, destruiu a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gozém, onde havia os israelitas, não caiu granizo. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: dessa vez eu pequei. O Senhor é justo, eu e meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Finalmente, né? Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saiba que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou Faraó, saiu à cidade, ergueu as mãos ao Senhor, os trovões, granizos cessaram e a chuva parou. Quando Faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou seu coração, ele e seus conselheiros. O coração do Faraó continuou endurecido e não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Gente, que coisa, né? Ele ficou ali na briga ali, com o coração endurecido mesmo, por permissão do Senhor. Aí eu me questiono aqui, eu tava pensando, sabe? Será que o Senhor não estava muito mais que fazendo Moisés ser resistente? Porque assim, o Senhor que endureceu o coração do Faraó. E Moisés ia lá, obedecia e voltava. Avisava o Faraó, obedecia e voltava. Aí o Faraó dizia que ia libertar, depois dizia que não ia libertar, indeciso, né? Totalmente tribulado. E eu fico pensando, será que não estava também o Senhor ali criando uma força no relacionamento com Moisés? É uma coisa que a gente vai questionar, né? Então nós temos aqui mais 3 pragas, a quinta, a sexta, a sétima, que 7 pragas, né? Bem de acordo com o que Deus coloca, sempre o número 7, que são dos animais, né? As úlceras, que são a questão dos feridas purulentas, e a saraiva, que é o granizo destruidor. Então, o que a gente tira aqui de lição? Primeiro, o que é de Deus, né? O que é do povo de Deus permanece em pé. Então, consagre tudo que você tem ao Senhor. Seus planos, seu trabalho, sua vida, sua família. Porque existe uma proteção espiritual quando nós consagramos a Deus, tá? Segundo, Deus quebra a falsa confiança do homem. Então, Faraó e os conselheiros dele acharam que assim, eles dominavam tudo. E, na verdade, não. Porque, na verdade, quem tem o maior controle é o Deus poderoso. Terceiro ponto, o coração endurecido ignora a misericórdia, mas a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Né? Porque o coração endurecido, ele não quer abrir mão. Ele é orgulhoso. E cuidado com a matriz do orgulho, que muitas vezes é o que impede você de alcançar as bênçãos. Quando você está na matriz do orgulho, você deixa de acessar o agir de Deus. Em quarto ponto, o nome de Deus sempre será glorificado. Então, glória do Senhor, a glória é dele, o poder é dele, a graça é dele, tudo é dele. E é isso que nós precisamos entender todos os dias. Então, Deus é justo, misericordioso e poderoso. Ele cumpre as suas promessas. Amém? Que a glória do Senhor esteja sobre nós. E que nós possamos acessar essa glória dele nessa semana.
entendendo que Ele é maior do que tudo, maior do que qualquer batalha, maior do que qualquer outro culto, né? Que as pessoas possam estar se colocando, né, diante, e que Ele vem para comprovar que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo Deus do povo dele, e que o povo de Deus hoje, ele é conhecido pelo coração. Não é pelo altar, não é pelo orgulho, não é pela soberba, é pelo coração. O Senhor hoje examina os corações. O Senhor hoje avalia as intenções dos corações para poder entender, né, aonde Ele vai atuar na nossa vida. Amém? Então, que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti e que todos os dias nós possamos nos alimentarmos da palavra de Deus, tá? Declaramos que teremos a melhor semana das nossas vidas, que nenhum mal poderá subsistir sobre a nossa casa, a nossa família, e que todas as bênçãos já estão disponíveis para nós, que nós vamos ter sabedoria para acessar essas bênçãos. Amém? Fica com Jesus, que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti. E uma semana de bênção maravilhosa esteja sobre nós. Beijo, princesa. Fica com Jesus. Que Deus te abençoe.